Desce, acho que é o fim da linha para análise de dados. Não vai ser mais preciso aprender programação em Python para analisar dados, porque essa inteligência artificial aqui que eu acabei encontrando faz todo esse trabalho automaticamente. Fala, DS, meu nome é Meigaron, sou cientista de dados sênior, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da comunidade DS. E eu encontrei essa inteligência artificial, DS, que escreve código em Python para analisar dados de uma maneira assim impressionante. Ela é muito útil, principalmente para pessoas de negócio que não sabem programação, mas querem analisar dados. Então, se você é essa pessoa, tenho certeza que vai te ajudar esse vídeo. Já deixa seu like e se inscreve no canal, porque assim você consegue me dizer se você gostaria que eu trouxesse mais conteúdos de inteligência artificial aqui para o canal. Algumas semanas atrás, Desce, eu encontrei essa inteligência artificial aqui, que tem até um nome engraçado, ela se chama Julius. Para quem não lembra, o Julius é o pai do Chris, lá da série Todo Mundo Odeia o Chris. E o pai do Júlio, ele tem 2 empregos, mas parece que agora ele tem um terceiro emprego também, que é o emprego de analista de dados, porque essa inteligência artificial aqui, ela realmente me impressionou, tá? E as 3 coisas que mais me impressionaram nela, primeira coisa é a parte conversacional, ou seja, você pode analisar o dado conversando com o chat e sem escrever nenhuma linha de código. Vamos fazer passo a passo aqui para você entender. O site é o julius.ai, você entra ali, faz uma conta no julius.ai. Eu vou utilizar uma conta que eu fiz aqui, o meu cadastro. Então, você pode fazer ali. Ele tem a parte gratuita, que tem, se não me engano, até 2.000 palavras para você conversar. E depois tem a parte paga. Essa aqui é a interface. Tem um menu à esquerda, tem a parte central. No menu à esquerda tem algumas opções, né? As threads são as conversas, os arquivos são os arquivos que você sobe. Workflow são conversas que você quer fazer um agendamento para eles atuarem em outros arquivos que você venha a subir. Tem uma parte de resources, né, que mostra alguns documentos que você precisa. Aqui do lado você tem a parte principal e aqui você tem algumas opções do que você pode fazer. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou clicar nesse clipe aqui embaixo e eu vou fazer o upload de um arquivo. Eu vou escolher aqui um arquivo chamado orders, que é um arquivo de pedidos que eu tenho aqui, tá? Ele vai subir o arquivo de pedidos, eu posso escolher o tipo de modelo que eu quero colocar. O default aqui é o próprio Julius, mas você pode colocar outros algoritmos aqui também. Aqui do lado ele mostra algumas dicas, né, de análise de dados. Ele carregou, eu tenho opções aqui de linguagem de programação, tem Python e R, pelo menos nesse primeiro momento. Ele já me dá um preview da tabela aqui, ó. Uma tabela que tem pedidos, tem a data do pedido, tem o cliente que foi comprado, o produto entregue, o preço e assim por diante. Vamos imaginar que eu sou um gerente comercial. Não entendo nada de programação, mas eu quero analisar, por exemplo, o desempenho do meu time, olhando a quantidade de pedidos que são fornecidos através do comercial. Vamos assumir que essa tabela aqui seja do comercial, tá? Então, vou começar conversando com a inteligência artificial para analisar os dados. Então, olha só. Crie um gráfico de linhas mostrando a evolução diária do número de pedidos. Use a coluna Order ID para os pedidos e a Order Date para a data. Dou um Enter e aí ele vai conversar com esse dataset, né? Ele vai, na verdade, fazer os scripts, os códigos em Python que cria exatamente esse gráfico que eu pedi. Então, olha só, essa é a parte interessante, ó, tá vendo? Ele escreve o código. Então, ele vai escrevendo o código, ele importa as tabelas, ele já faz toda a parte de criação do gráfico, e aí ele roda esse código que ele criou, e ele mostra o resultado final. Então, ele consegue exibir a parte gráfica disso aqui, tá vendo? Então, exibiu a parte gráfica, e aí ele pergunta, o gráfico apresenta a tendência do número de pedidos ao longo do tempo, podemos observar variações diárias e possíveis padrões sazonais. O que você gostaria de analisar em seguida? Você poderia refazer o gráfico usando o período de mês. Então, aí eu vou pedir para ele refazer o gráfico, só que agora fazer uma contagem de pedidos por mês, porque por dia aqui parece um batimento cardíaco, né? Tem uma sazonalidade muito clara aqui, parece ter uma tendência de crescimento grande, mas a gente não consegue ver porque está muito granular a análise. Então, a gente tem que fazer período mais longo, né? Agrupar uma quantidade maior de dados. Então, eu vou usar o mês aqui. Ele escreve todo o código, ele faz aqui a transformação do order date, ele faz o período, ó. Você vê que ele tirou, né, o mês, fazendo aqui o período mensal, ao invés de fazer a conversão para mês, tá? Aí depois ele fez um group by, ele agrupou e fez a contagem.
E aí ele mostra o gráfico aqui por mês. Olha que legal. Aí dá para ver muito claro agora a tendência e a sazonalidade, né? Então, isso é muito incrível, assim. Ele consegue escrever, ele escreve o código em Python e ele executa esse código que ele escreveu para a gente ter uma ideia do gráfico mesmo. E sem saber nada de Python. Você não precisa nem olhar esse código aqui. Eu posso só olhar basicamente o resultado final, tá? Vamos analisar um pouco mais aqui das coisas. Você poderia... Melhor, crie um gráfico de barras mostrando o número de pedidos por mês. Vou colocar um gráfico mais difícil, ó. Crie um gráfico de barras empilhadas mostrando por mês o percentual de pedidos para cada tipo de entrega. Use a coluna, se não me engano é ship mode, para o tipo de entrega. Esse gráfico aqui é um gráfico muito chato de fazer em Python, porque é uma barra empilhada. E ele consegue fazer pra gente isso. Então isso aqui facilita muito, ó. Certamente eu vou criar um gráfico de barras empilhadas conforme solicitado. Ele gera o código em Python, isso que é o mais impressionante, ó. Ele gera o código em Python, e aí ele executa esse código em Python e ele mostra o resultado, né? Então, ele mostra o resultado aqui, ó. Fica muito mais fácil da gente enxergar, né? E tudo isso sem precisar entender o que seja Python. E, obviamente, a gente pede para ele escrever algumas coisas aqui. Por exemplo, ó, refaça o gráfico acima, colocando a legenda na parte superior e faça uma agregação por mês. E aí eu dou um Enter aqui. E aí ele vai agregar para mim por mês, tá? Isso foi a segunda coisa que mais me impressionou nessa inteligência artificial aqui do Julius, né? Dela conseguir exibir o gráfico. Então, as outras, ela analisa o gráfico, ou seja, analisa os dados e mostra para você o resultado dentro do mesmo chat. O Julius, ele escreve o código em Python, ele executa o código em Python e ele mostra o resultado aqui na tela, tá vendo? Ó? Então, ele mostrou aqui, que ele colocou um pouco em cima, né? Ficou um pouco melhor, só que eu não queria essa data aqui, porque ele não está colocando... ele não está colocando o eixo X com o mês, tá? Então, eu vou falar para ele o seguinte, ó. Transforme a coluna order date em mês e refaça a contagem. Eu gostaria... Eu vou fazer assim, ó, vou fazer mais difícil. Eu estou pedindo para ele fazer o que eu quero. Como você... Melhor, você poderia reajustar o eixo X para que ele fique visivelmente melhor Vou colocar só assim, ó, bem abstrato mesmo, né? Para ver o que ele vai fazer. Porque, beleza, agora eu tô mandando ele fazer exatamente o que eu quero, né? Vamos complicar as coisas. Vamos pedir para ele mesmo melhorar. E aí vamos ver o que ele traz aqui pra gente, ó. Ele vai escrever o código. E aí a gente vai entender o que ele fez ali para conseguir melhorar o eixo X e tirar essas coisas feias aqui. Porque é a formatação de data que ele colocou. Ó, ficou bem mais bonito. Apesar que em 1970, não sei se é a data. Na verdade, ele colocou a data de origem, né? Mas já ficou um pouco melhor. Então, essa parte de escrever a visualização, que é muito impressionante. E tem uma terceira parte também, que aí eu acho que é realmente, assim, muda o jogo das coisas. Vou fazer o seguinte, ó. Vou pedir para ele fazer uma previsão de vendas usando esse gráfico aqui, ó. Agora, use o algoritmo de machine learning, de séries temporais, chamado ARIMA, e faça uma previsão do número de pedidos por mês para os próximos
3 meses. Porque se a premissa do Júlio é escrever o código em Python, executar esse código em Python e exibir o resultado, como o Python é a linguagem de programação que abre a possibilidade de utilizar todas as tecnologias, inclusive Machine Learning, né, que é a base da inteligência artificial, logo eu poderia pedir para o Júlio escrever o algoritmo aqui para mim do ARIMA, né, para fazer essa previsão. Então, o que eu estou pedindo para ele é exatamente isso, ó. Ele importou aqui as bibliotecas, ele leu o arquivo, ele transformou o order date, ele agrupou isso aqui por mês, e aí ele setou o index aqui para o order date. Aí ele importou o ARIMA, ele setou aqui um auto ARIMA, porque eu não passei para ele os parâmetros que eu quero, né, do ARIMA. Ele vai tentar encontrar o ARIMA aqui fazendo um teste com vários tipos de parâmetros. E aí ele vai fazendo isso dentro dessa clause aqui até ele encontrar aquele que deu o melhor resultado. Aí ele vai efetivamente treinar o modelo ARIMA e vai printar o forecast, né? Ou seja, vai desenhar a previsão. E aí ele encontrou um erro aqui, ó. Parece que o PM ou o PMD ARIMA tá com algum tipo de problema. Aí ele mesmo vai lá e instala, tá vendo? Olha que incrível. Ele rodou o código, viu que essa biblioteca aqui não estava instalada. Ele mesmo foi lá, instalou, refez o código, tá? E aí ele mostrou aqui os dados históricos e colocou a incrível previsão de vendas como sendo esse tracinho aqui. Bom, para escrever o código ficou legal, mas a gente precisa, né? Ainda vai precisar de um ser humano aí para dizer para o Júlio o que é que ele tem que treinar para que isso fique melhor, tá? Agora, vamos tentar fazer uma outra coisa que pode ser bacana também. É o seguinte, ó. Eu vou voltar aqui, vou dar uma olhada nos valores que a gente tem. E vou fazer o seguinte, ó. Agora, separe a coluna. Vou fazer melhor assim, ó. Agora, separe a coluna sales como a variável resposta e remova as colunas de data, order date e ship date. Agora, separa a coluna sales como a variável resposta, remova as colunas de date e crie um conjunto, melhor, vou fazer assim, ó. Crie um conjunto de dados X com todas as colunas menos as colunas de data, order e ship date, e crie e assuma a coluna sales como a variável resposta. Separe o conjunto de dados X em 80% para treinamento e 20% para teste. Treine um algoritmo de regressão polinomial com os dados de treinamento e aplique o algoritmo treinado sobre os dados de teste e calcule a métrica MAPE como a métrica de avaliação da performance dessa regressão. Então, agora eu estou pedindo para ele fazer um processo um pouco simples de treinamento desse algoritmo. Estou tentando prever qual seria o valor, né, de um pedido realizado baseado nesse treinamento. Por isso, eu separo 80% para treinamento, 20% para teste. Peço para ele treinar uma regressão polinomial, né? E aí já deu um problema de memória aqui. Polinomial, para que ele, com esse polinomial, ele consiga prever o valor de cada pedido. Ou seja, quando a pessoa for no mercado e ela tiver produtos no carrinho, eu quero prever o quanto que ela vai gastar. Eu queria que ele fizesse isso. Mas está falando aqui que não tem memória RAM suficiente, né? Então, o que eu vou fazer? Vou pedir para ele fazer o contrário. Vou fazer assim, ó. Crie um novo dataset com
a quantidade de pedidos por mês, quantidade de pedidos por mês e a média dos pedidos por mês. Use esse novo conjunto de dados para treinar uma regressão linear. Separe os dados em 80% para treinamento e 20% para teste. Treine a regressão linear sobre os dados de treinamento e aplique sobre os dados de teste. Calcule o desempenho do algoritmo usando a métrica MAPE. Vou tentar reduzir um pouco, tá? Ele deve ter estourado a memória. Faça um upload novamente para tratar os arquivos. Tá? Vou fazer um upload aqui. Orders. Tá. Arquivos são removidos depois de 1 hora para continuar essa thread e re-upload o arquivo. Beleza, vou fazer novamente o arquivo. Mas tem menos de 1 hora, tá? Aí ele refez aqui. E eu vou copiar novamente essa thread aqui, ó. Eu vou pedir para ele fazer. Se é tudo certo. Bom, parece que deu certo. Então, o que eu pedi para ele fazer? Para ele agregar um pouco os dados para diminuir a quantidade de linhas que tinha. Também a quantidade de colunas. Ele estourou a memória porque quando eu carreguei todo esse dataset para treinar o algoritmo, a memória que ele tinha disponível aqui, que é praticamente 8 MB, né? Não tem quase nem 1 GB, estourou a memória. Então, muito pequeno, né? Aí ele está fazendo propaganda aqui, tá? E aí ele treinou a minha regressão. Então, esse aqui são os pontos, né? E aqui é o valor predito, seria a minha reta, tá? Uma reta de regressão. Você vê que os dados, eles não são uma reta, né? Então, o comportamento não foi detectado pelo meu algoritmo, porque o meu algoritmo, ele espera que o comportamento dos dados seja uma reta, por isso que é uma regressão linear. Como aqui você tem toda uma mudança, eu vou pedir para ele refazer o código, só que usando uma regressão polinomial, tá? Então, refaça o código anterior e troque o algoritmo de regressão linear por uma regressão polinomial. Aqui deve ser mais ou menos um polinômio de ordem 4, ordem 5 mais ou menos, tá? Mas eu vou deixar ele escolher aqui a ordem dessa regressão polinomial para poder fazer aquelas curvas ali. Então, se ele for esperto o suficiente, ele vai tentar usar... Olha, ele usou grau 2, não vai dar muito bom, tá? Vou deixar ele fazer para a gente ver. Depois a gente pede para ele aumentar o grau do polinômio. Ó, ele consegue fazer só uma curva bem pequena, né? Refaça o algoritmo anterior aumentando o grau do polinômio. Vou colocar assim, use grau 7 e desenhe a previsão como uma reta. Só para fazer esse vermelho aqui ser uma reta, tá vendo? Mas não entortou muito. O ordem 2, ele é uma parábola, né? Então, é um formato de U. Ele não tem tanta maleabilidade assim. Se a gente usar um polinômio grau 7, agora ele deve dar realmente um contorno melhor para os meus dados reais, tá vendo? Quer ver? Não ficou muito bom também não. Deixa eu fazer o seguinte, aumente o grau do polinômio para 12 e desenhe os valores preditos como pontos. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Ele vai aumentou para 12, refez todo o processo, está executando o código que ele criou, está rodando o código, ele vai exibir aqui agora o gráfico. Ó, ainda não ficou muito bom, tá vendo? E assim ele vai tentando, tá? O Julius, ele é muito bom para fazer essas análises mais simples.
Eu acho que para fazer os algoritmos, você precisa do conhecimento, né, dos algoritmos, até para pedir para ele. Ele é uma inteligência artificial que ele economiza muito esse tempo de você ter que escrever o código mesmo. Mas aí eu acho que ainda falta inteligência para ele realmente analisar isso aqui, definir qual modelo ele vai fazer, né, definir realmente como que ele vai escolher os parâmetros do algoritmo, que são as coisas mais importantes quando você faz modelagem de dados, né? É inegável que o avanço das inteligências artificiais como essa aqui é algo que não pode ser parado, né? Então, a minha recomendação, pelo que você viu aqui, é aprender os fundamentos de análise de dados, né, de algoritmos de machine learning, até para você saber o que pedir para ele fazer, né? No futuro bem próximo, nós, como profissionais da área de dados, nós seremos responsáveis por definir as análises dos algoritmos que serão feitos, e algoritmos como esse, né, inteligências artificiais como essa, como o Julius, vai ser responsável para inscrever o código em Python mesmo. Então, o melhor dos mundos é você ser um profissional com um conhecimento capaz de pedir para uma inteligência artificial como essa escrever os códigos no seu lugar, tá? Vou deixar na descrição desse vídeo aqui sugestões para você aprender análises e também machine learning e se tornar um profissional que usa o Julius como seu assistente e que não seja substituído por ele.